Olá, alunos de Contabilidade Geral 2 da Universidade de Brasília, que é o professor Rodrigo Gonçalves, e hoje nós iremos falar das contas a receber. Um aspecto muito relevante e que a gente tem que observar quando a gente trata dos recebíveis diz respeito à sua origem. E essa origem nada mais é do que o reconhecimento das receitas. Atualmente, o reconhecimento das receitas está disciplinado no pronunciamento CPC 47. E muito embora não seja o escopo dessa disciplina trabalhar os aspectos em minúcias a respeito do CPC 47, nós precisamos ter em mente que atualmente o CPC 47 ele disciplina como devemos observar o reconhecimento deste item, que quando falamos então de uma receita a prazo, devemos então reconhecê-la como contrapartida nas contas a receber. De modo que o reconhecimento de receita, atualmente disciplinado no item 9 do CPC 47, ele impõe que nós devemos observar o que é conhecido atualmente como 5 passos para o reconhecimento, onde devemos observar, num primeiro momento, se as partes envolvidas no contrato, elas aprovaram e se comprometem a cumprir as disposições contratuais. No outro ponto, o item 2, diz respeito se podemos identificar os direitos de cada parte relativo aos bens e serviços a serem transferidos. Aqui nós estamos então falando justamente de um reconhecimento da receita, seja ela de mercadorias ou de serviços, e especificamente se temos condições de identificar o que efetivamente será entregue ao contratante. Então, nós devemos ter isso de uma maneira muito clara no segundo passo. Já no terceiro passo, ele impõe que a entidade deve identificar os termos de pagamentos, seja eles em recursos ou, de qualquer maneira, há necessidade de identificarmos a transferência de algum recurso econômico. Isso se nós observarmos o que nós já conversamos a respeito do conceito de ativo, vai ao encontro da ideia do conceito de ativo, em que há necessidade de que para a quitação de um passivo, a transferência de recursos econômicos para a entidade que detém o direito. Já no item 4, nós devemos ter em mente a capacidade de que o contrato de identificar os riscos e os fluxos de caixa que serão transferidos para a entidade. E no item 5, quando for provado que a entidade receberá a contraprestação, a qual terá direito em troca dos bens e serviços que serão transferidos ao cliente. Ainda nesta aula nós iremos falar um pouco com mais detalhes a respeito disso, com vistas ao atendimento para o reconhecimento dos recebíveis que nós estamos tratando atualmente. Pois bem, um aspecto relevante quando nós falamos das receitas diz respeito à questão qual que é a origem e ao que ela significa. Nesse sentido, a gente tem alguns exemplos que diz respeito aos fatores que afetam a característica da receita, como por exemplo, seja o tipo ou bem do serviço, seja a região geográfica ou o tipo de mercado. Muito embora esse aspecto deve ser identificado ou observado, no reconhecimento das receitas não implica necessariamente algo que nós devemos evidenciar de forma desagregada por esse tipo de característica, mas sim nós deveremos observar um outro aspecto que diz respeito a se a receita ela é de uma atividade da organização ou diz respeito na realidade a um instrumento
de financiamento. E aqui nós estamos falando especificamente quando nós falamos de receitas à vista e a prazo. Obviamente, quando nós falamos de um recebível, ele é efetivamente um instrumento financeiro. A questão é identificar o escopo ao qual ele está determinado, se nós estamos falando de um CPC 48 ou do CPC 47. Quando nós falamos do CPC 48, o que nós temos que ter em mente de uma maneira muito clara, diz respeito a como será mensurado esse instrumento financeiro. Ou seja, se nós falamos de um recebível, que nós iremos aguardar o fluxo de caixa até o seu vencimento, este recebível ele será mensurado a custo amortizado. Porém, se ele for objeto de venda, que trata-se de uma securitização ou de um desconto de duplicata, ele será mensurado a valor justo. A questão da securitização, ainda nessa aula, nós falaremos um pouco mais à frente. Aqui cabe um aspecto relevante quando nós falamos do desconto de duplicatas. O desconto de duplicatas, ele nada mais é do que uma operação financeira que tem por objetivo antecipar fluxos de caixa. Neste caso, o desconto de duplicata que nós iremos tratar nesta disciplina, ele atende ao conceito de ativo quando ao não desreconhecimento do recebível. E também a operação em si nada mais é do que um financiamento, de modo que o valor da duplicata descontada ou da antecipação do recebível, que atualmente é o termo mais utilizado, ele será reconhecido no passivo, de modo que os encargos financeiros que são originados por conta dessa transação, eles serão reconhecidos também no passivo como uma conta redutora do desconto de duplicatas. Pois bem, o importante também já destacar que o nosso livro texto, quando trata dos recebíveis, ele está falando basicamente daqueles que são mensurados a custo amortizado. Então, questões relativas aos recebíveis em que serão tratados como instrumentos financeiros de acordo com o CPC 48 será objeto da nossa atenção no momento próprio quando iremos tratar dos investimentos temporários. Ainda assim, é importante mencionar que quando nós falamos de venda de carteiras, aqui nós já estaríamos falando de um outro critério de mensuração, que é o valor justo, que ainda nós falaremos um pouco mais à frente. Pois bem, quando nós então, já deu para perceber, quando nós falamos dos recebíveis, das contas a receber, o escopo ao qual a gente está tratando, ele está delineado tanto no CPC 47, CPC 48, CPC 26 e também o nosso livro texto. O fator determinante para o reconhecimento da receita e dos direitos a receber é justamente o quê? A definição em contrato da condição e o cumprimento dessas obrigações. Quando nós tratamos especificamente do CPC 26, o que é importante ter em mente? Diz respeito à evidenciação. E neste caso, a evidenciação dos recebíveis, eles devem ser segregados em montantes a receber das atividades comerciais, aqui é o que nós estamos falando dos nossos clientes, os valores a receber de partes relacionadas, neste caso é relevante, tanto no que diz respeito à conciliação do balanço patrimonial, para que esse valor seja expurgado, e isso será objeto de análise especificamente em geral 3, mas também é relevante por conta do usuário externo identificar como esse crédito ele está sustentado do ponto de vista de transações comerciais. Questões relacionadas a partes relacionadas é objeto, normalmente, de muita atenção dos usuários externos e também dos órgãos reguladores, por se tratar de operações com entidades as quais ela detém algum tipo de relação societária.
Então, pode ser objeto de transações que estejam mais sensíveis a eventuais ações que não são comumente utilizadas numa transação comum entre partes não relacionadas. Por isso, é importante sua evidenciação de forma apartada para que o usuário externo saiba efetivamente do risco e também das informações adicionais como esses títulos a receber estão sendo negociados entre as partes que estão envolvidas contratualmente. Também há os pagamentos antecipados e também outros valores a receber. Pois bem, o que nós iremos tratar especificamente em termos de estrutura, nós iremos falar neste momento tanto dos recebíveis de clientes como de outros créditos. Quando nós falamos então dos recebíveis, nós estamos novamente falando do CPC 47, CPC 26, quando fala das partes relacionadas, dos recebíveis relacionados a receitas financeiras, que é justamente aquela parcela do valor da receita que diz respeito ao que nós estamos financiando o nosso cliente, bem como as perdas estimadas com crédito de clientes ou de liquidação duvidosa, que está dentro do escopo do CPC 48, que é o ajuste que nós temos que fazer em razão da perda direcionada ao que esperamos não receber em razão do título que nós temos reconhecido no ativo. Quando nós falamos então novamente do CPC 47, nós estamos falando que o reconhecimento, como uma contraprestação em função do cumprimento de uma obrigação da entidade. Portanto, nós estamos olhando para o nosso ativo, onde o fundamento do reconhecimento da receita foi cumprido. E este item de cumprimento, para o reconhecimento da receita, normalmente, o que é mais comum, é quando da entrega do produto ou do serviço ao cliente, onde o cliente passa a ter o controle sobre o recurso transferido. Ou seja, aqui nós novamente nos remetemos ao conceito de ativo, que é um recurso econômico controlado pela entidade. Lembremos aqui novamente da estrutura conceitual, que foi alterada recentemente, em que, passando a vigir a partir de janeiro de 2020, assim definiu o ativo, em que nós temos que ter em mente a ideia tanto do controle como do recurso econômico, onde para nós é relevante ter em mente a ideia do controle, que, segundo o CPC 47, é a capacidade do cliente em determinar o uso e obter substancialmente a totalidade dos benefícios restantes provenientes do recurso transferido, ou ainda a capacidade de evitar que outras entidades direcionem o uso do recurso e obtenham benefícios. Notem aqui que nós, quando tratamos da transferência do risco e do controle, não necessariamente nós estamos aqui tratando de posse. A empresa ela pode não necessariamente ter a posse, mas ela pode ter o controle. E isso é que é relevante para que possamos então identificar o reconhecimento da receita e, consequentemente, o reconhecimento do recebível. É isso que nós colocamos como uma observação, quer dizer, o cumprimento das obrigações não implica necessariamente na entrega física do recurso ao cliente, bem como a entrega física também não necessariamente satisfaz a obrigação para que você tenha necessariamente o reconhecimento de uma receita. Um exemplo clássico que nós temos aqui é a entrega de produtos em consignação, no qual, muito embora a organização não tenha a posse, ela detém o controle. Bom, a gente já falou questões relacionadas a partes relacionadas, E nada mais, o nosso objetivo aqui é que
fique claro que quando nós evidenciamos esse aspecto no ativo, diz respeito basicamente a evidenciar que esse ativo diz respeito a uma transação entre intercompanhias que precisa ser expurgado quando do balanço consolidado. Quando nós falamos ainda dos recebíveis, é relevante termos em mente que nós estamos falando de uma operação a prazo e que, obviamente, o valor do dinheiro no tempo ele deve ser mensurado no balanço. E aí o que nós temos? Se esse valor do financiamento for significativo, nós devemos fazer o ajuste que nós conhecemos como ajuste a valor presente. Ou seja, nós deveremos segregar, nós deveremos evidenciar a parcela relacionada à venda e a parcela relacionada à receita de juros. Uma questão muito objetiva quando nós tratamos do ajuste a valor presente diz respeito à taxa de juros que deve ser utilizada para fazer o referido ajuste. Uma maneira muito objetiva de pensarmos qual deveria ser essa taxa é nos perguntarmos qual que é o valor à vista da transação. A diferença entre o valor à vista e o valor a prazo diz respeito à taxa que foi embutida na transação. Nesse sentido, a gente quando tivermos que pensar na questão da taxa, pensemos na essência da transação. A essência da transação nada mais é o valor à vista que deveria ser reconhecido. E nesse ponto, do ponto de vista de evidenciação, é necessário que nós façamos a segregação entre os direitos a receber das transações comerciais, com relação seja de produtos ou serviços, com o valor à vista, e qual que seria o valor dos direitos a receber relativos ao componente do financiamento. Então, assim nós iremos segregar nos recebíveis a parcela relativa à venda de um produto ou de um serviço e a parcela relativa à receita de juros. Um outro aspecto que, em termos de mensuração e evidenciação, nós devemos ter o cuidado é justamente a parcela não recuperável deste recebível, que nós conhecemos como perdas estimadas com crédito de clientes ou perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Esse procedimento ele está contemplado no CPC 48 e vai ao encontro do que nós conhecemos como valor recuperável do ativo, que nasce, obviamente, do conceito do próprio ativo, ou seja, qual é o valor econômico que é passível de ser recuperado e, obviamente, transformado em fluxo de caixa. Nesse sentido, nós deveremos ter o reconhecimento da PCLD como um componente que demonstra o valor efetivamente que se espera receber. Esse é um aspecto muito relevante, especialmente quando nós falamos de instituições financeiras, em que, basicamente, o que elas dispõem da sua operação é transacionar recursos econômicos, fluxos de caixa. E, neste caso, a transação em que elas possuem maior risco é justamente quando ela concede os recursos a terceiros e há necessidade dela avaliar em que medida, qual é o valor que efetivamente ela está exposta em termos de risco, ou seja, de não recebimento daquela parcela que ela transacionou com o seu cliente. Pensando de forma análoga e não menos importante, as outras atividades, também não financeiras, elas realizam esse tipo de transação, de forma que elas também precisam reconhecer aquela parcela em que elas esperam que não será recebida.
Outro aspecto para o reconhecimento da perda esperada é que, atualmente, de acordo com o CPC 48, nós passamos a reconhecer essa perda esperada a partir das perdas incorridas, ou seja, nós não esperamos evidências mais objetivas para o reconhecimento dessa perda, e sim nós trabalhamos com o risco quando do fato gerador, ou seja, do reconhecimento do recebível. Este é um aspecto relevante porque há necessidade de que, para o reconhecimento dessa perda, o profissional saiba exatamente qual é a característica, o perfil do cliente que está sendo financiado para a mensuração deste risco. Nesse sentido, um dos exemplos que nós podemos citar para que possamos identificar qual é o risco deste cliente seria a situação econômica financeira deste cliente, qual é o seu grau de endividamento. Obviamente, quanto maior o endividamento, maior é o risco da capacidade dele não vir a cumprir o pagamento deste título. Qual é a capacidade de geração de resultado, em especial de fluxo de caixa? Qual é a qualidade dos controles dessa organização? Qual é o histórico de pontualidade ou de atrasos nos pagamentos das obrigações desses clientes? Quais são as contingências que eles podem estar submetidos, especialmente em setores de maior risco, que estão mais sujeitos à volatilidade de mercado? Nesse sentido, há sim necessidade de compreender qual é o setor ao qual o seu cliente está desenvolvendo a sua atividade para compreender esse risco. E, obviamente, qual seria o limite de crédito a ser estabelecido para a venda a prazo deste cliente. Esses são somente alguns exemplos que não são exaustivos para determinar o risco e, consequentemente, a qualidade do crédito e, por sua vez, o reconhecimento dessa perda esperada. Portanto, quando nós falamos das perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa, nós temos 3 aspectos que se constituem, um modus operandi quando nós falamos de reconhecimento, mensuração dessas transações. A primeira diz respeito à constituição da perda, que é essa análise inicial do cliente versus risco. No segundo momento, se esse risco aumentou, nós devemos complementar esta perda, ou ainda, se esse risco diminuiu, nós devemos reverter a perda. Então, após o reconhecimento da perda, há necessidade de haver uma análise sistematizada e contínua por categoria para que possamos saber se o saldo do recebível efetivamente ele é fidedigno, se ele representa o ativo que deverá ser recebido no momento futuro. Neste caso, nós temos 3 contas que se constituem chave para este tipo de reconhecimento, que é a PCLD, que é uma conta retificadora das contas a receber, as despesas quando da constituição da PCLD, aqui é uma conta de resultado, e uma receita quando da reversão da PCLD. Esta reversão, novamente, quando nós tratamos que o risco mensurado inicialmente foi superior ao que efetivamente foi incorrido. Destaque que todos os registros transitam pelo resultado, tanto a constituição como a complementação ou reversão da PCLD. Aqui nós estamos falando especificamente da despesa e da receita de PCLD, onde a PCLD retificadora dos recebíveis, ela é obviamente uma conta de ativo. Aqui então nós temos o exemplo que está no nosso livro-texto, para que possamos ter uma ideia de como é que isso deve ser realizado no nosso dia a dia. Pois bem, observem que em todos os títulos que estão ali mensurados,
eles estão ainda com prazo para vencer, ou seja, nós estamos analisando uma carteira quando do reconhecimento da receita e do título. Nós não aguardamos o vencimento, e sim nós devemos, já quando da concessão do crédito, saber do risco que nós temos em relação a esse cliente e constituir a perda estimada. No nosso exemplo, nós identificamos que quanto menor o prazo, menor seria o risco, onde para um recebível de R$50 mil, de acordo com as características dos nossos clientes, que nós mencionamos nos slides anteriores, ali dos exemplos, né, dos critérios relativos ao cliente, né, que nós já mencionamos, né, por exemplo, se o cliente tem um maior grau de endividamento, obviamente ele vai ter um maior risco. Então, no nosso exemplo aqui, os clientes classificados no item A, eles, por exemplo, eles teriam um menor nível de endividamento e por isso um menor risco. E por conta disso, nós estamos tratando como um menor risco representado com uma taxa de 5% de perda, que neste caso é a constituição do valor de uma PCLD no valor de R$ 2.500. Note que à medida que os clientes são classificados nos estratos B, C e D, o risco aumenta e por isso a alíquota utilizada também aumenta. Então, para os clientes classificados como B, que têm títulos a vencer entre 31 a 60 dias, nós classificamos um risco com uma PCLD de 10%, que aplicados ao valor de R$40 mil, nos dá uma PCLD no valor de R$4 mil. E assim sucessivamente. Então, eu tenho uma carteira de recebíveis no valor de R$150 mil, que for, por exemplo, as transações que nós realizamos a prazo neste mês, e que nos dá um valor de PCLD total de R$27.500. Ou seja, após o reconhecimento dos R$27.500, há necessidade de se ter um monitoramento constante, de modo a identificar se de fato este valor que foi estimado, ele se efetivamente se concretizou. Pois bem, quando nós falamos de reconhecimento, mensuração, nós temos que fazer o lançamento da PCLD. Então, aqui, quando da constituição dessa perda, nós teremos um valor total de despesa lançado lá na nossa conta de resultado como despesa com PCLD no valor de R$27.500, onde a sua contrapartida nas contas retificadoras de ativo serão, respectivamente, PCLD da categoria A, B, C e D, com seus valores anteriormente mensurados, de R$ 2.500, R$4 mil, R$6 mil e R$15 mil, que perfazem então o total do lançamento de R$ 27.500. Uma vez feita essa constituição, nós devemos fazer um monitoramento para poder saber se de fato esta estimativa ela se concretizou. E para o nosso exemplo, nós temos na categoria A que a realização dos R$ 2.500 foi, de fato, ela se confirmou. Ou seja, não há necessidade nem de reversão, tampouco de constituição adicional. Nesse sentido, nós temos o quê? O lançamento lá na categoria A do valor do que foi recebido de R$ 4.500, a constituição da perda que foi inicialmente feita e o que é o do valor de clientes. Aqui nós estamos, neste momento, reconhecendo o valor relativo ao recebimento. Na categoria B, o que a gente pode observar, de acordo com o slide anterior, é que a categoria B houve a necessidade de uma estimação superior de R$ 500. Ou seja, na realidade,
nós mensuramos inicialmente que a perda seria de R$4.000, contudo, a perda foi de R$4.500. Nesse sentido, o valor recebido em caixa dos R$40.000 foi efetivamente R$35.500. E neste caso, a perda que nós já tínhamos, nós demos baixa no valor de R$4.000 e adicionamos um valor de R$500 diretamente na DRE. Obviamente, não há necessidade de se constituir uma estimativa, haja vista que é um valor já observado. E o que nós temos que dar baixa dos clientes no valor de R$40.000. Já na categoria C, o que nós observamos é que, muito embora nós tenhamos constituído, uma perda de R$6.000, houve o recebimento de todo esse valor, ou seja, aquela estimativa ela não se confirmou e, neste ponto, o valor reconhecido em clientes de R$30.000 foi totalmente recebido em caixa e, por isso, nós debitamos o valor em caixa no valor de R$30.000. Então, o valor da PCLD que está lá no saldo credor no nosso ativo de R$6.000, nós devemos, então, desreconhecê-la. E, para isso, nós fazemos, então, um lançamento a débito de PCLD de R$6.000 contra uma conta de receita de reversão no valor de R$6.000. Aqui cabe destacar que essa receita ela surge em virtude de a origem dela ter sido uma despesa e, portanto, neste caso, por ela não ter se concretizado, nós devemos sim reconhecer esta receita. Quando nós tratamos então agora de outros créditos, nós temos na estrutura do nosso balanço patrimonial essas contas que podem ser representadas. Aqui é bom deixar claro que nós, quando tratamos do plano de contas, ele deverá ser estruturado de acordo com as necessidades do cliente e, portanto, aqui é somente uma sugestão. Pois bem, podemos observar em especial ali que, inclusive para as contas de outros créditos, nós teremos também que fazer tanto a estimação da nossa PCLD, que diz respeito à inadimplência dessas contas, bem como o ajuste a valor presente ou a receita financeira a transcorrer, que é aquela parcela que diz respeito ao valor de financiamento do recebível, Podemos observar também, como nós falamos na aula anterior, que os bancos que possuem conta vinculada, eles estão aqui representados e não estão lá no disponível, porque ele não atende ao critério de disponibilidade de recursos de livre movimentação. Pois bem, um outro aspecto bem relevante que aqui para o nosso curso nós devemos ter em mente é quando nós falamos da securitização dos recebíveis. Aqui, o que é importante deixar claro é que aqui a securitização nada mais é do que uma operação financeira que não se confunde com o desconto de duplicatas que nós falamos anteriormente. Aqui, obviamente, é um desconto de um recebível, contudo, neste caso, nós estamos falando da transferência tanto dos riscos como dos benefícios desse ativo. Então, na securitização, os ativos eles são vendidos a terceiros e, neste caso, são desreconhecidos, ou seja, são baixados do nosso balanço patrimonial, desde que a empresa não tenha mais envolvimento continuado com o ativo e tampouco tenha, consequentemente, controle sobre ele. Pois bem, gente, aqui nós finalizamos a nossa aula sobre os recebíveis e a nossa próxima aula será então sobre os estoques.